Olá pessoal, bem-vindos de volta à análise do caso Daniela Pérez. Hoje no episódio 2, a defesa e a sentença de Guilherme de Pádua e Paula Tomás. Vamos lá? Primeiramente, a gente precisa aí recobrar alguns pontos, do último episódio para fazer sentido, para a gente compreender como que eles conduziram a defesa de cada um e por que eles foram condenados. Antes de tudo, Guilherme e Paula eram casados, ele tinha 23 anos, ela tinha 21 e estava grávida à época do crime. A idade é um fator super relevante porque é uma das condições que amenizam a pena e que em algumas circunstâncias até excluem a possibilidade de cumprimento em regime fechado. Então esse é um fator importante para a gente lembrar. Além disso, após a verificação das placas, como nós demos bastante ênfase no último episódio, Guilherme de Pádua foi preso e confessou ter matado Daniela Pérez sozinho, sem qualquer tipo de participação. Porém, com a condução das investigações, foi verificado que Paula estava na cena do crime e que provavelmente colaborou ali com os atos que levaram à morte de Daniela. Então, os dois se encontravam presos preventivamente desde 1992. Porém, Paula, desde o momento que foi presa até o seu julgamento, disse que não participou e que era impossível ela estar ali. Também, como nós falamos no último episódio, o álibi de Paula foi a ida ao shopping, aquela ida para onde Guilherme teria saído dos estúdios de gravações no meio do dia, buscado ela e deixado ela no Barra Shopping do Rio de Janeiro. Essa foi a tese usada por ela, o argumento usado por ela de que ela não estava, de que ela estava no shopping durante todo o dia e de que seria impossível participar do crime. Os dois mantiveram esse argumento até mais ou menos 1994, quando eles se divorciaram. Então, até 1994, quase metade do curso até o julgamento que aconteceu em 97, Guilherme assumia integralmente a morte de Daniela Pérez, motivado por possíveis assédios que ele dizia receber dela, não pelas todas as circunstâncias que foram apuradas, e que por ciúmes de Paula ele também decidiu matá-la. Porém, quando em 1994 eles se separam, essa tese muda um pouco e o advogado que assume o caso de Guilherme, um defensor público chamado Paulo Ramalho. Por que isso é importante? A família de Paula, na época, era uma família rica, bem vivida ali no Rio de Janeiro. Então, até esse momento, os advogados que defendiam Paula de escritórios famosos também defendiam Guilherme. Porém, com a separação do casal, já não tinha por que isso se manter. E também verificada ali as circunstâncias de que cada um possivelmente teria uma motivação, separou-se os advogados e também separou-se o cometimento do crime. Paula foi julgada em 1997, apartado ali, separado de Guilherme de Pádua, ok? Esses são fatos importantes para a gente entender a condução daí para frente. Então, com um novo defensor público, um advogado jovem que estava começando a carreira no Rio de Janeiro, Guilherme adotou uma outra estratégia de defesa, mudou aí o seu discurso. Nesse momento ele assume a participação de Paula, não diz mais ser o único assassino de Daniela Pérez e fala que ela teria ali a maior participação, de que, motivado pelos ciúmes, ele teria participado, apesar de negar. No direito é importante a gente ter ideia de que a gente tem uma tese, uma tese que a gente acredita, entre aspas, e que é a tese principal de qualquer peça inicial, de qualquer defesa, principalmente nas defesas, que é a história número 1 que a gente aceita. Então, Guilherme, primeiro, na sua defesa, falava que ele não tinha cometido nenhum crime, mas que subsidiariamente, ali, alternativamente, que se isso não fosse aceito pelo tribunal e pelo júri que ia julgar ele, que ele sim tinha matado Daniela Pérez, mas só depois de Paula já ter ali deferido os golpes fatais, e foi que ele deu ali 2 ou 3 facadas. Basicamente foi isso que Guilherme de Pádua fez desde 1994, quando Paulo Ramalho assume a sua defesa, até 1997, quando ele é julgado. A maior parte do tempo, o advogado, o defensor público, inclusive usava da mídia para falar que Guilherme tinha um caso com Daniela e que apareceriam provas que demonstrariam que era Daniela que acuava Guilherme e que não existia crime nenhum, que ele não tinha cometido crime nenhum.
O advogado, inclusive, ele usa muito da mídia para fazer essa transformação e esse apelo. Afinal, ele seria submetido ao júri, e o júri nada mais são do que pessoas comuns chamadas para julgar se uma pessoa é ou não um criminoso. Então, o advogado utilizou desse apelo, inclusive tem pessoas até hoje que acreditam que Daniela e Guilherme tinham um caso fora da participação da novela, né? Que isso é de fato, eles atuavam em conjunto. Mas é um dos pontos que a série, inclusive, busca demonstrar e deixar claro, de que fora das câmeras eles não sequer tinham uma amizade. E aí, no último momento, ali no prazo fatal, além dele falar que Guilherme não tinha cometido crime nenhum, ele assume que possivelmente ele deu algumas facadas, mas que a Daniela já estava morta, que quem matou foi Paula. Isso é importante para a gente entender como que uma tese ela vai se construindo, né? O advogado ele manteve essa posição, em contrapartida os advogados de Paula do começo ao fim falaram que ela não teve qualquer participação no crime. Inclusive, vou aqui citar um trecho do julgamento que está disponível no site da Daniela Pérez, que a família dela conta toda essa trajetória do crime, e que tem um pouco de ênfase também na própria série. Se ainda assim tivesse sido Guilherme, ele erroneamente acreditava que Daniela estivesse morta. Portanto, não tinha intenção de matar alguém que, por uma tragédia, imaginava que estivesse morta. Isso também é uma estratégia, porque no direito brasileiro existe o chamado crime impossível, que nada mais é do que, se você tenta dar um tiro, né, ou dar um tiro num corpo morto, num corpo já sem vida, é impossível você tentar matá-lo ou matá-lo, né, já que uma vez o corpo tá lá morto, a pessoa já faleceu, não existe mais vida ali para que você atente contra ela. Então, as estratégias de defesa até o momento do julgamento eram: Paula negou absolutamente ter comparecido no crime, ter feito qualquer coisa, utilizando-se do álibi do Barra Shopping. Por outro lado, Paulo Ramalho, ali a partir de 1994, nega, diante da confissão já existente de Guilherme, nega que ele tenha feito qualquer coisa, que ele tenha cometido qualquer crime, mas aceita que, se ele por acaso cometeu, ele já achava que Daniela estivesse morta, que Paula tinha aí cometido a maior parte do crime. E aí, após isso, em 1997, Guilherme e Paula foram submetidos a júri popular, sendo julgados e condenados a 19 anos e 6 meses de prisão. Porém, como Paula, na época do crime, era menor de 21 anos, sua pena foi reduzida para 18 anos e alguns meses. E nessa situação, eles foram condenados por homicídio duplamente qualificado. Primeiro, por um motivo torpe, né, já que Guilherme foi motivado pela perda da sua participação na novela Corpo e Alma. Ele se sentia revoltado pelo personagem não ser o protagonista e achava que Daniela tinha ali alguma colaboração com a mãe, que era autora da novela. Então o motivo torpe foi qualificado por isso para ele, e para Paula pelo ciúmes, já que ciúmes não é motivo de você matar alguém. E a outra qualificadora a que eles foram submetidos foi o emprego de recurso que impossibilitava a defesa da vítima, já que desde um posto de gasolina, Paula e Guilherme desmaiaram Daniela Pérez através do soco que Guilherme deferiu nela. E ali no carro ela foi levada e já colocada num matagal e esfaqueada, provavelmente inconsciente. Então essas duas qualificadoras incidiram na condenação. A premeditação ela não entra como uma agravante ou uma qualificadora do crime de homicídio, porém ela tira a possibilidade de um crime passional, que nada mais é quando acontece uma determinada situação na vida de uma pessoa e ela reage tão mal, tão abruptamente, que acaba cometendo um crime. E aí são chamados crimes privilegiados, né? Você tinha um motivo para que aquilo acontecesse. E afastando essa situação, nós temos um crime que foi planejado e que, segundo alguns profissionais, que eu não posso entrar no mérito, demonstram até uma psicopatia, tanto de Paula quanto de Guilherme de Pádua. Essa foi a defesa e a sentença que eles foram condenados. No próximo episódio nós vamos falar sobre o tempo em que eles efetivamente ficaram presos e aí uma análise mais técnica, mais jurídica e também envolta de uma opinião pessoal minha, tá? Espero vocês na próxima sexta-feira. Muito obrigada pela participação. Comentem, que agora vamos ter
uma edição oficial e esse quadro vai ser fixo aqui nesse Instagram. Muito obrigada, tchau, tchau!